Olá pessoal, bem-vindo aí mais uma vez ao canal Cello TV. Eu sou Marcelo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um recurso interessante que é o Dynamic Access Control, né? Controle de acesso dinâmico. Antes, vamos saber um pouco mais desse recurso importante, né? Que vai te ajudar a controlar melhor acesso a alguns documentos que estão na sua empresa. Tá? Então, o Dynamic Access Control ele é um recurso justamente para controlar quem pode acessar as informações e auditar também quem já acessou elas. Tá? Ele permite que você identifique os dados usando classificação automática e manual de arquivos. Tá? Eu posso definir quem pode acessar informações de um determinado assunto dentro da empresa. Tá? Também posso auditar o acesso aos arquivos usando políticas de auditoria e para gerar os relatórios também de conformidade. Tá? Vou dar um exemplo, né, prático. Eu posso identificar quem acessou informações altamente confidenciais, por exemplo, arquivos financeiros ou da diretoria. Tá? Então ele me ajuda também a auditar esse tipo de informação. Ele também serve para a gente aplicar o Active Directory RMS, tá? Usando criptografia automática. Bom, então vamos configurar o Dynamic Access Control. Vou abrir aqui o meu Server Manager. Dentro do Server Manager, vou clicar em Tools, Active Directory Administrative Center. Observem do lado esquerdo, eu tenho aqui o item Dynamic Access Control e eu tenho Client Types. Tá? Traduzindo do inglês para o português, reivindicações. Tá? Usando essas reivindicações que eu posso me basear nas decisões de autorização, usando vários atributos. Tá? Mais do que apenas o SID ou atributos de segurança, como membros de grupo, etc. Né? Dar um exemplo aqui, eu posso definir quais os dados podem ser acessados com base no país de residência desse usuário, por exemplo, que é um atributo. Tá? E esse atributo é registrado dentro do usuário dele. Então vamos lá, vou dar dois cliques aqui em Client Types, botão direito, New Client Type. Ele vai me listar aqui, tá vendo, vários atributos, e aqui eu escolho qual que é o atributo, né, que eu vou me basear, que eu vou criar aqui. Eu vou pegar aqui o exemplo do tutorial que eu fiz. Vou pegar aqui departamento. Okay. Aqui eu posso mudar o display name, tá? Eu não estou mudando nada desse atributo aqui, só estou mudando o display. Vou colocar aqui departamento. Certo, então agora aqui eu posso criar para usuário ou para computador, ele me dá essa opção, tá? Eu vou criar para usuário mesmo, dou um OK. Eu vou criar um outro também de empresa, tá? Company, mesmo processo, posso mudar aqui o nome, tá? Empresa, também só vou aplicar para usuário. Ok, eu fiquei com os dois aqui cadastrados. Observem aqui, ó, tá vendo? Source, departamento. Então aqui ele só mudou o display name mesmo, tá? Bom, beleza, criei aqui os dois atributos, agora eu vou configurar esses dois aqui, tá? Esse company, empresa e o departamento. Então eu vou clicar aqui, Dynamic Access Control, e vou entrar dentro de Resource Properties. Tá? Então a gente tem que lembrar qual foi o atributo que eu selecionei na hora que eu criei o meu Client Types. Então eu selecionei Company, certo? Vou dar dois cliques aqui e vou adicionar alguns nome de empresa, tá? No meu caso aqui eu só vou adicionar Cello TV. Vou dar um OK. OK. Maravilha. Dou um OK aqui. Aí eu tenho que clicar com o botão direito e dar um Enable. Tá? Tá vendo? Olha, habilitou aqui. Maravilha. Vou fazer a mesma coisa aqui no departamento. Vou selecionar aqui alguns departamentos. Ele já me sugeriu alguns aqui. Tá vendo? Aqui tá tudo em inglês. Eu vou colocar aqui 2, criar contabilidade. Colocar suporte. Certo? Vou dar OK aqui. Maravilha. E a mesma coisa que eu fiz no outro. Clicar com o botão direito e habilitar. Observe que ele mudou aqui o ícone, certo?
já está enable. Bom, o próximo passo agora é adicionar esses dois atributos que nós configuramos dentro da lista aqui do Dynamic Access Control, tá? Então, clicando aqui, eu vou Resource Property Lists, clico com o botão direito, vou adicionar um recurso e os dois que eu utilizei, Company e Departamento. Adiciono os dois, dou um OK. Concluída aqui essa parte, a gente vai criar agora uma regra. Tá? Então vou clicar de novo aqui em Dynamic Access Control, vou vir aqui na Central Access Release, botão direito, nova regra. Vou criar uma regra com o nome do departamento Contabilidade. Certo? Aqui você pode criar alguma descrição se você quiser. Aqui em Permissions, tá? Eu posso definir se eu vou usar para questões de auditoria ou para controle de acesso, tá? Nesse exemplo aqui eu vou marcar controle de acesso e já vou dar um edit aqui nas permissões, certo? Vou clicar aqui no botão Add, clique nesse ícone, nesse link aqui, desculpa, Select a Principal, vou colocar aqui Authenticate Users, aqui, beleza. Então vou selecionar Full Control, mas com uma condição, tá? Aqui que eu vou criar a minha regra. Então eu vou definir que o usuário, tá? Aí eu posso selecionar departamento ou empresa, vou colocar aqui departamento igual a contabilidade, certo? Eu posso parar por aqui e dar um OK, tá? Ou seja, a minha regra vai estar baseada em cima do departamento do usuário. Se eu quiser clicar aqui em Add a Condition, ele vai me dar a condição de criar uma outra regra, tá? Então eu posso criar aqui, além do departamento Contabilidade, que ele seja também funcionário da empresa Cello TV. Tá? Então aqui eu estou criando duas condições, ele tem que ser tanto do departamento de contabilidade quanto da empresa Cello TV. Eu tenho a opção aqui de colocar a opção OR, tá? Ou seja, se ele for ou do departamento de contabilidade ou da empresa Cello TV, ele vai ter a permissão de acesso. Mas para esse exemplo aqui eu vou deixar essas duas opções aqui, tá? Vou dar OK. Observem aqui que ele criou, tá? Permissão com essa condição aqui, importante. Prontinho. Então ali eu criei, né, baseado em cima do departamento e da empresa que nós criamos, que foram aqueles atributos. Você pode, né, fazer, criar outras regras aí de outros atributos também sem problemas, tá? Então aqui essa parte a gente já concluiu também, vou dar um OK aqui. Agora eu vou fazer que eu vou criar a minha policy, tá? E essa policy que eu criar, ela vai ser aplicada via GPO, a gente vai mostrar. Vou clicar de novo aqui, Dynamic Access Control, certo? Central Access Policies. Vou clicar com o botão direito. Vou colocar aqui a política, departamento contabilidade. E aqui eu vou adicionar a regra que eu criei, departamento contabilidade. Certo? Dou um OK. Bom, agora a gente vai fazer o que? A gente vai criar a GPO, tá? Para ser aplicada para o nosso servidor de arquivos, que é o que vai receber essa política aqui, essa regra que nós criamos, tá? Vamos lá, vou abrir aqui meu Server Manager de novo, já estou com ele aberto. Tools, Group Policy Management. Maravilha. Deixa eu expandir aqui. Eu vou criar aqui dentro do domínio mesmo, tá? A política. Vou definir o nome controle de acesso. Vou dar um OK. Botão direito na política. E vou editar. Certo? Isso é uma política de computador, tá? Vou clicar aqui em Policy, Windows Setting.
Vou em Security Settings, aqui vou em File System e aqui tem, ó, Central Access Policy. Clico duas vezes, botão direito, Manage Central Access Policies. E aqui está a policy que nós criamos, certo? Vou adicionar, dou um OK, certo? Está configurada a minha GPO, vou fechar. Tenho que fazer alteração aqui, né? A quem se aplica essa GPO. Então vou selecionar aqui o servidor, o meu servidor de arquivos, que é para onde eu quero que seja aplicada essa GPO, tá? Vou remover aqui, vou adicionar, vou configurar, vou pedir para aplicar essa GPO nesse servidor, Cello SRV01, certo? Deu um OK. Beleza, configuramos aqui GPO controle de acesso. A gente precisa fazer, tá, mais uma configuração aqui dentro de uma política do Default Domain Policy. Vou clicar com o botão direito nela, vou clicar em editar, vou aqui dentro de Policy, Administrative Template, System, KDC, Key Distribution Center, tá? Eu tenho que habilitar essa política aqui, tá? É para justamente aqueles clans que nós criamos sejam usados juntos com Kerberos, tá? Então vou dar dois cliques aqui nessa política e vou dar um Enable, tá? Deixo aqui marcado suportado, dou um OK, maravilha. Então aqui a parte de configuração de GPO a gente já concluiu, tá? Então a gente, além de criar, né, aquela GPO controle de acesso, eu também editei essa configuração aqui, tá? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou acessar o meu servidor de arquivos, tá? E vou adicionar a função de servidor de arquivos nele, tá? Então eu vou mudar aqui de servidor, certo? Estou no outro servidor já. Esse aqui é o servidor Cello SRV01 que eu defini lá para ele aplicar política, né? A GPO que eu criei do Dynamic Access Control, tá? Então eu vou abrir aqui o Server Manager, vou adicionar uma Role and Features, clico em Next, Next novamente, nesse servidor mesmo. Vou expandir aqui, ó, File and Storage Service, expandir aqui File and iSCSI Services e vou selecionar File Server Resource Manager. Vou adicionar as features dependentes, clico em Next, Next novamente, Install. Ok, concluiu com sucesso. Agora eu vou checar se aquela GPO que eu criei foi aplicada para o computador, tá? Antes da gente dar continuidade aqui. Deixa eu abrir o PowerShell, vou dar um gp-result/r. Subir aqui e aplicou. GPO que eu criei, tá? Aplicada nesse servidor certinho. Agora a gente vai fazer aqui configuração numa pasta, tá? Uma pasta compartilhada que a gente vai aplicar esse controle de acesso. Posso fechar aqui PowerShell. Observe que ele criou aqui File and Storage Services. Vou clicar aqui, vou clicar em Shares. Não tenho nenhum share criado, tá? Vou clicar aqui para criar um share. Vou usar o modo rápido mesmo. Ok, vai ser nesse servidor. Vai ser no C2 pontos mesmo, porque eu não tenho outra partição aqui, tá? Clico em Next, vou dar um nome de confidencial. Então ele vai ficar nesse caminho aqui, observem, tá? Remotamente acesso através desse caminho. Clico em Next, não altero nada aqui. E as permissões padrão vou deixar aqui, a gente altera depois, tá? Clico em Create, maravilha, meu compartilhamento está configurado. Vou clicar aqui em Close e vou abrir aqui o Explorer.
Vamos lá no C2 pontos, share, propriedades na pasta que nós criamos, maravilha. Vou vir aqui, classification, e ele adicionou os dois atributos aqui que eu criei, tá? Observem que ele não me apresenta o valor, tá? Só que aqui embaixo eu posso selecionar de acordo com o que eu configurei lá quando criei os atributos, tá? Então eu vou selecionar aqui para a empresa Cello TV e departamento contabilidade, tá? Lembrando que esses daqui foram já os que ele sugeriu, tá? Eu criei somente o contabilidade e o suporte, que está aqui embaixo. Vou dar um apply. Então aqui lembrando, né? Quando eu criei esses dois atributos, eu determinei que quem for da empresa Cello TV e do departamento de contabilidade tem a permissão full control dentro do diretório onde tiver aplicado essa política, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Dentro aqui de security, observe que no momento eu só tenho permissão aqui para o grupo administrator, tá? Full control para eles. Vou clicar aqui em advanced. Dentro de central policy, clicando aqui em change, eu posso atribuir a minha policy, aquela que nós criamos, ok? Com aquela condição, tá? Essa condição aqui eu posso aplicar também dentro de permissions, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Clicando aqui em acesso efetivo, eu posso testar aqui mesmo se um determinado usuário tem algumas permissões ou não, tá? Vou dar um ok aqui, por exemplo, usuário Maria. Ela não faz parte do departamento de contabilidade e também não faz parte da empresa Cello TV. Então o que acontece? Ela tem que ter permissão de negação em tudo. E é o que acontece, tá? Então aqui ele mostra qual que é a política, né, que está restringindo o acesso dela. Então ele fala aqui que é a política que nós criamos, né, a Dynamic, e File Permission, permissão de NTFS mesmo, tá? Eu tenho um outro usuário que é o José, que ele está na empresa Cello TV e está no departamento de contabilidade. Vou colocar aqui José. Ele está mostrando tudo negado aqui, por quê? Porque eu estou sem a permissão aqui de usuários autenticados. Vamos adicionar aqui. Certo. Ó, deixei tudo aqui. Só vou deixar a leitura em gravação, tá? E execução. Eu posso adicionar aqui a condição, tá? Aquela mesma condição que eu configurei no meu atributo, tá? Mas eu não vou fazer isso para esse exemplo. Só vou mostrar aqui, né, como que ele vai. Ó, já mudou aqui, tá vendo? Por que ele não está dando full control? Porque esse grupo aqui, usuários autenticados, não tem opção full control. Então ele está dando conflito, né, de permissões, e quando tem esse conflito, vale a mais restritiva. Tá? A mais restritiva é essa daqui, que ele só tem a opção de ler e executar. Tá? Para que ele tenha acesso ao full control, eu posso editar aqui e criar a condição do departamento contabilidade, juntando aqui com a empresa Cello TV. Vou selecionar aqui full control, só dentro dessa condição, tá vendo? Então vamos ver lá agora, ó. Agora ele tem full control. Vamos ver a Maria, que não faz parte do departamento e da empresa. Maria é tudo negado. Aqui as duas políticas que estão negando. Tá? Se eu alterar o departamento do usuário José, vamos fazer um teste agora. Eu vou lá no Active Directory. Ok. Vamos entrar aqui na propriedades do José. E eu vou mudar, tá? Aqui para suporte. A empresa eu vou deixar mesmo, tá? Então esse detalhe é importante, tá? As propriedades das contas, os usuários, vocês têm que preencher, tá? Que é justamente o claim type
quando nós configuramos essa informação aqui que está dentro de company e departamento. Vou dar um OK, vou voltar lá para o meu file server. Ó, mas já mudou também. Tá vendo? Então assim, ele já pegou, né, que eu fiz a mudança, não apareceu nada permitido. Ele tá me negando, mas se eu vier aqui, ó, inclui o claim, colocar aqui contabilidade e a empresa Cello TV. Agora eu tô com os pré-requisitos aí para ter full control. Olha lá. Tá, se eu fizer qualquer alteração aqui, eu já perco a permissão full control, porque a minha condição, vocês lembram, era o departamento e empresa, e não o departamento ou empresa, né? Então aqui, eu deixando assim, eu tenho full control. Agora a gente vai fazer o teste logando com o usuário Maria e com o usuário José, e nós vamos testar, né, as permissões que eles vão ter dentro dessa pasta, desse compartilhamento que nós criamos e configuramos, tá? Eu vou dar OK aqui. Posso fechar tudo e eu vou logar. Lembrando, o usuário Maria, ela não está no departamento contabilidade nem na empresa Cello TV. Então ela não tem a permissão full control naquela pasta confidencial que nós criamos, tá? Ok, digitei já a senha aqui, tá, pessoal? Prontinho, eu loguei aqui com o usuário Maria. Agora eu vou acessar aquele compartilhamento está dentro do meu servidor 01. Aqui a pastinha confidencial. Lembrando, Maria não deve ter permissão para acessar essa pasta. Dei 2 cliques. Ok, ele aplicou com sucesso. Ela está dentro do grupo de usuários autenticados, tá? Essa pasta ela tem permissão para usuários autenticados, só que ela não atende aquela política que a gente configurou. Então por isso que ela não tem permissão para acessar esse diretório aqui. Ó, sequer consegue ver as permissões. Tá? Agora a gente vai fazer um teste acessando com a conta do usuário José. Tá? Vou fazer um logoff aqui. E vou logar com a conta do usuário José. Esse daí ele está dentro do departamento de contabilidade da empresa Cello TV. Então ele tem que acessar. Vamos lá. Vou logar aqui com o usuário José. Maravilha. Carregou. Entrei aqui no meu compartilhamento. Pasta confidencial. Já estou dentro dela, vou criar aqui um documento, né, para testar a permissão dele realmente. Olha lá. Sem problemas. Posso gravar. Prontinho. Tá? Só para lembrar, reforçar que se você tiver algum outro grupo onde esse usuário José, por exemplo, faça parte, e tiver alguma permissão de restrição, ela vai impactar no conflito ali junto com a política de control access que nós criamos, tá? Então tem que ficar atento a isso, que às vezes você cria política lá de full control e você não consegue criar documento. Então fica atento que pode ter alguma restrição, né, de algum grupo que ele faça parte que está restringindo, né, essa criação ou gravação dentro da pasta, tá? Então fica essa dica aí. Agora, se eu for lá no meu controlador de domínio, tá? Aqui, acessar a parte de users, usuário Maria. Se eu alterar aqui o departamento dela para contabilidade, e a empresa Cello TV, eu vou logar para o usuário dela e ela vai acessar aquela pasta, porque ela está atendendo aquela policy que eu criei. Tá? Vamos fazer esse teste aí. Vou voltar ali na minha estação com Windows 8.
dar um logoff aqui, o José que está logado, né? Vou logar agora com o usuário Maria. Bom, agora ela tem que acessar aquele compartilhamento porque ela está no departamento de contabilidade e na empresa Cello TV, né? Vamos lá. Maravilha. Aqui, ó, acessei, compartilhamento. Criar um documento teste Maria, gravação também. Prontinho. Então, um processo é um pouco complexo, né? E em alguns momentos você vai ficar um pouco, né, perdido nessas questões de permissões, esses conflitos de permissões, tá? Mas o importante é entender a lógica do recurso, tá? Entender o quanto ele é importante para você fazer controle de acesso e auditoria também, né? Então é um recurso muito importante, traz segurança para o seu ambiente, tá? E eu recomendo, né, imensamente aí que seja utilizado. Finalizamos mais um vídeo onde pudemos conhecer um pouco sobre o Dynamic Access Control. É um recurso interessante para controle de acesso e auditoria. Talvez seja útil para o seu ambiente, tá? Ficamos por aqui então, até a próxima.